Olá e sejam muito bem-vindos. Para quem já se fez aquela pergunta, por onde eu começo a investir? Ou será que eu estou no caminho certo? Essa análise é o ponto de partida perfeito. Hoje, a gente vai desvendar o primeiríssimo passo, que é talvez o mais importante de todos para construir uma jornada sólida nos investimentos: definir o perfil de investidor. Essa é a grande questão, né? O mundo dos investimentos pode parecer um labirinto gigante, cheio de opções, siglas, estratégias. É super normal se sentir um pouco perdido no começo. Mas a boa notícia é que existe sim um ponto de partida muito claro, uma ferramenta que coloca tudo em perspectiva. Pensa no perfil de investidor como uma bússola pessoal. Sabe, tentar navegar nos mercados financeiros sem uma bússola dessas é como sair para velejar sem rumo. Você até se mexe, mas a chance de chegar onde queria é bem pequena. Essa bússola é o que alinha os investimentos com quem a pessoa é e onde ela quer chegar. Então, tá, mas o que é essa bússola na prática? De forma mais direta, o perfil de investidor é uma classificação que mede duas coisas: a sua disposição para tomar risco e a sua capacidade de tomar risco. É a partir daí que se decide a mistura ideal de ativos, tipo ações e títulos, na carteira. É encontrar aquele equilíbrio perfeito entre buscar seus objetivos e, claro, dormir bem à noite. Ok, vamos mergulhar nisso então. Basicamente, existem três grandes caminhos, três perfis principais que ajudam a gente a entender essas diferentes formas de investir. Vamos conhecer cada um deles e ver no que eles se diferenciam. Primeiro, o perfil conservador. Aqui a palavra-chave é preservação. Quem se encaixa nesse perfil prioriza acima de tudo a segurança do seu dinheiro. A simples ideia de ver o patrimônio cair uns 15% já tira o sono. Por isso, a carteira vai ter bem mais ativos estáveis, como a renda fixa. É o perfil ideal para quem já está mais perto da aposentadoria ou para quem simplesmente não curte fortes emoções financeiras. Em seguida, vem o perfil moderado. Bom, esse aqui é o famoso caminho do meio e é onde a maioria dos investidores se encontra. O foco é achar um equilíbrio saudável entre ter segurança e buscar crescimento. Uma pessoa com perfil moderado já entende que para ter um retorno melhor, precisa aceitar um pouquinho de sobe e desce. Quedas de 20%, 25% são desconfortáveis, claro, mas não são motivo para pânico. É a escolha mais comum para quem tem um horizonte de tempo bom, ali entre 10 e 20 anos. E por último, o perfil agressivo. Aqui o lema é crescimento máximo. O investidor agressivo tem uma visão de longuíssimo prazo e entende que as grandes oscilações do mercado, mesmo quedas de 40%, são preço que se paga por um potencial de retorno muito maior lá na frente. Geralmente, esse perfil se encaixa em pessoas mais jovens, com uma renda estável e muitos anos pela frente até se aposentar, o que dá muito tempo para se recuperar de qualquer crise. Agora, olha que interessante essa imagem, porque ela traduz tudo isso em números. Dá para ver claramente como a alocação em ações, que são os ativos de maior risco, mas também com maior potencial, aumenta de um perfil para o outro. O conservador fica ali nos 45%, o moderado já sobe para uns 65% e o agressivo vai lá para 90% ou até mais. A bússola de cada um aponta para uma mistura bem diferente de ingredientes. Certo, mas aí vem a pergunta: como uma pessoa descobre o próprio perfil? Bom, vamos fazer uma autoavaliação bem rápida. As próximas 5 perguntas são uma ferramenta para ajudar nessa jornada de autoconhecimento financeiro. Elas funcionam como um espelho, refletindo as finanças e também as emoções de cada um. Primeira pergunta, para a gente pensar. Qual é o horizonte de tempo, ou seja, quanto tempo falta até a aposentadoria? A lógica é simples. Quanto mais tempo pela frente, mais tempo existe para se recuperar de crises do mercado. Por isso, um horizonte de mais de 20 anos permite uma postura mais arrojada. Já quem tem menos de 10 anos precisa focar mais em preservar o que já juntou. Pergunta número 2. E essa é sobre o lado emocional. Qual seria a reação se a carteira de investimentos caísse 30%? A resposta sincera aqui é fundamental. Vender tudo no pânico é a pior coisa a se fazer, mas se essa for a tendência natural de alguém, é um sinal claro de um perfil mais conservador. Por outro lado, quem vê uma queda como uma oportunidade de comprar mais barato, aí sim, demonstra uma alta tolerância ao risco. Terceiro ponto. Qual o nível de experiência com investimentos? Quem já investe há anos, já passou por ciclos de alta, de baixa, essa pessoa tende a entender melhor que o mercado é volátil por natureza. Já o iniciante, naturalmente, pode se assustar mais fácil e, por isso, deve começar com um pouco mais de cautela. Faz todo sentido. A quarta pergunta vai na base de tudo.
quão estável é a situação financeira atual. Ter uma renda sólida e uma boa reserva de emergência guardada funciona como uma rede de segurança. Isso permite assumir mais riscos nos investimentos, porque a pessoa sabe que não vai precisar resgatar o dinheiro no meio de uma crise. Agora, se a situação é mais incerta, a prudência vira a melhor amiga. E por fim, a quinta pergunta, que amarra tudo. Qual é o principal objetivo ao investir? O objetivo é o ponto X no mapa, o destino final. Se a meta é crescimento máximo para o longo prazo, o caminho vai ser um. Se for preservar o capital para comprar algo daqui a 2 anos, o caminho vai ser completamente diferente. A mecânica para chegar no resultado é bem simples. Cada resposta das perguntas anteriores tem uma pontuação, que vai de 1 a 3 pontos. Agora, é só somar esses pontos para chegar a uma pontuação final. Então, vamos aos resultados? Depois de somar tudo, para onde a bússola pessoal está apontando? Vamos descobrir o que essa pontuação total revela sobre o perfil de investidor. Se a soma deu entre 12 e 15 pontos, isso indica um perfil agressivo. Sugere uma tolerância alta ao risco e um foco total em maximizar o crescimento no longo prazo, geralmente com uma carteira cheia de ações. Se a pontuação ficou ali no meio, entre 8 e 11 pontos, o resultado é um perfil moderado. Este é o perfil do equilíbrio, que busca um bom crescimento, mas sem abrir mão de uma certa segurança, com uma alocação de mais ou menos 60% a 70% em ações. E se a pontuação ficou entre 5 e 7 pontos, o perfil é conservador. A prioridade máxima aqui é a preservação do dinheiro, com uma alocação bem mais defensiva, contendo entre 40% e 50% de ações. Mas agora vem um ponto crucial, talvez o mais importante de todos. O perfil de investidor não é uma sentença definitiva. Ele não é algo escrito em pedra. Muito pelo contrário, ele deve evoluir junto com a pessoa, com as fases da vida. E existe até uma regrinha de bolso, uma dica prática, para guiar esse ajuste com o passar do tempo. A porcentagem da carteira em ativos mais seguros, como títulos, poderia ser calculada de uma forma simples. A idade da pessoa, menos 20. É um jeito fácil de ir reduzindo o risco aos pouquinhos. E olha só esse slide que ilustra isso perfeitamente. Aos 30 anos, usando essa regra, a alocação em títulos seria de 10%. Aos 50, já subiria para 30%. E aos 60, 40%. Percebe como a carteira vai ficando mais conservadora conforme a aposentadoria chega mais perto? Isso serve para proteger o patrimônio que foi construído ao longo dos anos. E isso tudo nos leva à reflexão final. O perfil que serve para uma pessoa hoje vai ser o mesmo que vai servir amanhã? Conhecer o próprio perfil é o ponto de partida, mas reavaliar esse perfil de tempos em tempos é o que garante que os investimentos vão continuar sempre alinhados com a pessoa que cada um se torna. É uma jornada contínua.